os stories do Léo um pouco depressivo, né? Coitado. Ele ainda deu uma reviravolta lá. Pode ele ficar em último. Não, tipo, aí Léo, tem que gravar uma coisa assim. Aí coloca o telefone pra baixo e o rosto pra cima. Não, mas quando você viu que nesse negócio de criatividade ele perdia tudo. Mas quando era pra cantar, ele ganhava. Realmente. E bora? 7 days, 70 days. Primeiro estudo de Apocalipse. Todo sábado. Com parceria. Com eles, Brian Quaresma, Etienne Patrício. A revelação. Primeiro estudo de Apocalipse. Ele já fez a oração pela hora, né? Então, nosso primeiro estudo chama-se A Revelação. Eu não sei quanto tempo a gente vai demorar para fazer isso aqui. Esses dois primeiro é mais rapidinho, talvez dê pra gente fazer os dois agora. Mas esse primeiro estudo, quando fala revelação, o que vocês entendem de revelação? Algo. É algo que tá pra acontecer, né? Algo assim mais futuro, mais inevitável, assim, mas que a gente ainda não tem conhecimento do que pode acontecer. Algo inesperado. Tipo, pá. Sim. Tá. Então agora imagine os seguintes cenários. Imagine que agora a gente está nesse período da pandemia, certo? Muitas pessoas morreram, muitas pessoas estão morrendo, muitas ainda vão morrer, infelizmente. E o que é que os líderes eles fazem, né, durante esse período? Eles fazem um plano de emergência, né, um plano para salvar vidas. Eles tentam desenvolver vacina, esse tipo de coisa. Agora imagina, por exemplo, se um asteroide gigante caísse na Terra, matasse um tanto de gente, ou o alienígena invadisse aqui a Terra, uma doença pior que o coronavírus, sem cura, assolasse a humanidade. O que essas pessoas buscam? Elas buscam alguma forma de sair, elas fazem algum plano para sair desse período. Só que esses planos que elas fazem, esses líderes, eles são um plano para salvar um certo tipo de pessoa. Um certo número de pessoas. Igual, não sei se vocês já viram aqueles filmes do final do mundo, de todo filme apocalíptico, que tem um final apocalíptico, você vê que só uma quantidade de pessoas se salvou, certo? Filme 2012, não sei se vocês assistiram, tem dois 2012, né? Mas tem um deles lá que eles constroem uma arca, igual umas arcas gigantonas lá, e só os ricos que entravam, tinham que pagar não sei quantos bilhões de reais, ou milhões, não sei, para você entrar naquela arca, para você se salvar, o resto tudo ia morrer. Entendeu? Então a gente vê isso tanto em Hollywood, quanto em filmes, séries, tudo isso, os planos que eles fazem são para salvar um certo número de pessoas. Mas a gente vê que no Apocalipse ele vem trazendo para a gente alguns acontecimentos apocalípticos, o fim do mundo, esse tipo de coisa. E existe um plano também, um plano de resgate para tudo isso que vai acontecer, que é um plano que foi feito pelo próprio Jesus. Só que diferente de como esses planos de Hollywood, essas coisas, o plano de Jesus ele foi feito não é para salvar um determinado quantidade de pessoas, é para salvar todos. Esse plano serve para todos, apesar de que nem todos serão salvos, mas por escolha própria, porque o plano de Deus ele abrange todo mundo que quiser se salvar pode ser salvo. E o que muitas pessoas às vezes não entendem no livro de Apocalipse, quando fala Apocalipse, a primeira coisa que elas pensam é destruição, o fim do mundo. Medo, né? Medo, fogo caindo do céu, todo mundo morrendo, esse tipo de coisa. Mas a gente vai descobrir depois desse estudo que na verdade o Apocalipse ele não é nada disso. O sentimento que a gente devia ter quando a gente lê Apocalipse não é medo, e sim esperança. E a primeira pergunta aí é o que significa Apocalipse? A palavra Apocalipse. Revelação. Revelação, vamos confirmar. A gente tem que consultar a Bíblia. Apocalipse 1:1.
Apocalipse 1. Que fez 18. Foi uma boa comparação que você fez. Que tipo assim, na questão da. Você falou da liderança, esses líderes do governo e tal, eles propõem salvar uma certa porcentagem, né, da população. Ou seja, muitos não têm escolha, entendeu? De querer ser salvo, entendeu? Muitos não têm escolha. Mas a questão do Apocalipse é diferente. Muitos podem, entendeu? O plano da salvação de Cristo, ele é uma escolha. Isso, todo mundo pode, todo mundo entendeu? tem, Escolher. essa opção. Você é salvo se você quiser. Isso. Agora os outros não. Qual mesmo? Apocalipse 1. Apocalipse 1. Ok. Pages. Quem ler aí? Apocalipse 1. Revelações de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Isso aí, então como vocês falaram, Apocalipse na verdade não significa fim do tempo, morte, destruição, igual muita gente acha. Apocalipse, no original grego, significa Revelações. Isso aí. Você já completou, né? Depois você vai completando. Você quer completar agora? Não, mas escrita eu vou fazer depois, melhor. Então agora a gente vai ver qual a afirmação que Jesus ele dá para quem estuda Apocalipse. Qual a mensagem que ele nos dá? Apocalipse 1, 2 e 3. 1 já leu, né? 2 e 3, né? Notificou o seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testamento de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Então qual a revelação que ele dá para quem estuda? Quem estuda Apocalipse é o quê? Bem-aventurado, feliz. Bem-aventurado. E bem-aventurado significa feliz. Então feliz é aquele que estudam e guardam as profecias. Por quê? E ele no dia completa porque o tempo do fim está próximo. Isso aí. Então para você não ficar com medo e não se perder no tempo do fim, nós devemos estudar a Bíblia, especialmente o livro de Apocalipse. Muitas das vezes as pessoas têm medo do que vai achar dentro da Bíblia, sabe? Às vezes falam, não quero ficar preso em religião, não quero ficar preso porque eles passam muito medo, sabe? E ela tem medo, entendeu? E elas acabam não sabendo que a Bíblia, principalmente Apocalipse, é feito para nos preparar, entendeu? Em João 8:22 diz assim, ó, conhecereis a verdade vos libertará. a verdade vos libertará. Então a Bíblia, ela revela. Ela é uma coisa que revela a verdade, ela nos liberta. Quando as pessoas acham que elas leem na Bíblia, esse povo crente aí, tudo alienado, eles ficam seguindo o que está escrito na Bíblia, todo de robozinho, Deus nem existe, tudo um bando de bobo. Mas na verdade eles mal sabem que quando a gente estuda a Bíblia, que a gente de fato é livre. Sim. E quem está preso, na verdade, são as pessoas que não estudam a palavra de Deus. E ainda mais quando você estuda um livro igual Apocalipse, que é um livro profético, as coisas que Deus te revela, as coisas que você descobre, são coisas que você não descobriria de nenhuma outra forma se não fosse estudando a Bíblia. E são coisas que transformam a vida da gente, assim, dá um 360. Dá um up na vida da gente. Foi legal a gente, tocar nesse assunto sobre... As pessoas pensam que estudar a Bíblia você vai ficar preso à religião, preso a Deus, e não, é liberdade. Tem uma série da Netflix que se chama Nada Ortodoxa, uma palavra dessa assim. E nessa série é tipo um cenário de igreja do cristianismo, uma menina que ela é desde criança criada com judeus e tal, mas meio que ela é
forçadas, assim. Uhum. E ela sai pra fora, ela vai lá pra Alemanha, ela conhece os amigos dela. E ali ela vive feliz, ali ela sente que ela tem liberdade. Então o que essa série... Tipo, a série tem pontos principais que a gente aprende sobre a história dos judeus, sabe? Essas coisas. Mas um ponto crítico dessa história é que essa série ela representa que a menina ela só sentiu liberdade fora de Deus, fora da igreja, assim, fora de estudar a Bíblia, sabe? Uhum. E não é bem isso que acontece. É uma herege, né? Uma série herege. Sim, sim. Então vamos continuar aí. Por que nós devemos acreditar nas Sagradas Escrituras? Por que vocês acreditam na Bíblia? O que faz vocês ler a Bíblia e ter fé assim, nossa, isso aqui realmente é verdade? A Bíblia é o nosso mapa para ir pro céu. O que mais? Só isso? Não, tem muito mais coisas. O que um mapa leva? Para onde que um mapa leva? Seu destino. Não. O tesouro. É, o tesouro. É que o meu mapa é diferente. Pode falar. O destino. Tipo assim, a Bíblia tem muita coisa, sabe? Muita coisa assim, que nos faz querer mais, aprender mais, porque ela é exemplo de tudo, em tudo que a gente faz. Tipo assim, tudo à nossa volta tem uma base na Bíblia, sabe? O que acontece com nós pode ser encaixado em uma história que foi lá. E a Bíblia mostra muita história de amor, sabe? Muita história de amor para uma pessoa, não uma pessoa carnal, sabe? Uhum. Mas para uma pessoa que tem um amor assim, de espírito, sabe? Não pela carne, mas sim pelo espírito, que foi alma, né? pela alma, que foi Jesus. Jesus nos ensinou. Continua aí. Jesus nos ensinou tanta coisa, sabe? Tantas lição, e passado tudo aqui na Bíblia. E a Bíblia nos mostra tudo isso, entendeu? Que ele Exatamente. conseguiu passar para nós. Tem várias demonstrações de amor na Bíblia. Não tem amor, tanto você falou, amor físico, assim, de cônjuges, né? Tem de amizade, tem de conhecidos, tem de pai para filho, mas o maior deles é o amor, né? Eu falo de pai para filho, mas de Deus, né? Com a gente, que deu o próprio filho dele para morrer no nosso lugar. Então, quando as pessoas falam que Deus, perguntam o que é Deus, as pessoas falam Deus é amor, o maior exemplo de amor que a gente tem é Ele. Tanto que quando os discípulos perguntam para Jesus Cristo qual era o mandamento mais importante, ele citou 2: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então o resumo da Bíblia é o amor, né? O personagem principal da Bíblia é quem? É Jesus. Qual que é a história principal da Bíblia? É a morte de Jesus na cruz, né? E para algumas pessoas, né, infelizmente não são todas que veem assim, a volta dele. Então todas essas duas coisas são resumidas em amor. Para ele ter que morrer, primeiro a vinda dele, né? Só dele ter vindo para a terra foi por amor. Mas para ele ter vindo já fazia parte do plano da salvação, que era ele se sacrificar. Quando ele se sacrificou, ele comprovou ainda mais o amor dele. E a próxima demonstração de amor dele, que ele promete pra gente, é que ele vai voltar. Ele sabe que mesmo ele depois de ele ter sacrificado por nós, ter dado a oportunidade de a gente ser salvo, Satanás ele ia fazer de tudo para atrapalhar a nossa vida. E esse período aqui que a gente está passando na Terra, ele sabia que não ia ser fácil pra gente. Mas ele prometeu que ele nos ama. Ele falou, não se preocupem, que um dia eu vou voltar e eu vou levar vocês para um lugar que não vai ter nada disso. Então, demonstração de amor maior que essa não existe. E a promessa de Deus nunca falha. Nunca falha, não é homem porque mim. E tem uma frase aqui que eu vi, que eu coloquei no status do WhatsApp, é o seguinte: se você soubesse o quanto Deus te ama, você não mendigaria amor. Pensa, tanto de amor que a gente olha aqui na Bíblia, e o principal amor que a gente sempre leva no nosso coração, o amor de Cristo. Imagina
tanta pessoa por aí hoje em dia sofrendo por esse amor, né? Esse amor físico que as pessoas falam. Minha mulher não me ama, sabe? Ela me deu fora, ela não entendeu. Ou esse amor não, esse amor é pra sempre, entendeu? É interessante porque é bom tema que você tocou. Quando muita jovem, hoje principalmente, sofre com essa questão de carência, né? Carência, porque a pessoa está muito tempo sozinha, vou dar um exemplo. A pessoa está muito tempo sozinha, aí começa a ficar carente, aí qualquer pessoa que aparece, ela aceita. Por quê? Porque a carência faz você ver amor onde não tem. Entendeu? Você enxerga a pessoa do jeito que ela não é. E quando você tem um exemplo de amor de verdade assim, você não aceita qualquer coisa. E esse amor começa aonde? Geralmente começa em casa, com seus pais. Se você tem seus pais eles demonstram amor por você, se você é mulher e o seu pai demonstra que ele te ama, quando você crescer, o exemplo que você vai querer é o exemplo com o seu pai. Você vai querer um rapaz que seja igual ao seu pai, era com você e com a sua mãe. Se você é rapaz, você vai querer que a sua esposa, seu companheiro seja igual a sua mãe, era com você e com o seu pai. Então, quando você não tem um exemplo de amor desde a sua infância, você aceita qualquer coisa. Agora você fala, mas tem gente que não tem um amor de pai, tem uma família meio desestruturada. Então, como é que vai com essas pessoas? Aí que entra Jesus. Quando você pegar o exemplo dos seus pais, não é errado. Não é errado. Mas quando o seu principal exemplo é Cristo, em tudo que você faz, você não precisa se preocupar em falhar. Porque quando você pega exemplo em uma pessoa, o ser humano ele é falha. Ele, querendo ou não, uma hora ele vai decepcionar. Por isso que a gente nunca deve pôr muita expectativa no homem. Porque o homem ele vai errar uma hora ou outra. Mas tudo na sua vida que você pegar o exemplo de Cristo, você pode ter certeza que você vai ter sucesso. Porque o exemplo de Cristo ele nunca falha em tudo que a gente for fazer. Trabalho, vida pessoal, espiritual, vida social, tudo que você faz na sua vida e você segue a Cristo como ele fez quando ele estava aqui na terra, como ele fala aqui na Bíblia, é certo. Então você pode ir de cabeça que vai dar tudo certo. Isso. É um porto seguro. Agora, respondendo a pergunta aí, então por que nós devemos acreditar nas Sagradas Escrituras? Está lá em 2 Pedro 2, 21, aliás. Lembrando que estamos aqui com a participação de Rick Shelley, sigam ele no Instagram, @Rick, Patrick, @Patrick Amaral e @Patrick Amaral 7. Traços da Esperança, né? 7 também. Isso aí. Número da perfeição, galera. 7. Acharam? Amém, misericórdia. Amém. Então leia. Não, para mentindo. Não, achei João, não segunda João. É Pedro. É Pedro. Ei, mano. Misericórdia. Vai, gente. Tá vendo? Fica no celular, ó, não fala que o celular a gente é hereja. Vai. Porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém. Então, respondendo, por que nós devemos acreditar nas Sagradas Escrituras? Por quê? Quem escreveu a Bíblia? Homens inspirados por Deus. Isso aí, homens escreveram a Bíblia. Isso. Mas não eram homens qualquer, era o que? Homens Inspirado por Deus. inspirados por Guiado Deus. pelo Espírito Santo. E aqui o verso fala: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O interessante aqui, ó, você vê homens santos, está entre parênteses aí, né? Com esses colchetinhos. Você sabe o que significa esse colchete? Tipo, santos. Isso aqui é um destaque. Se você for olhar no original, nas escrituras originais, não vai ter esses santos aqui. Porque esses santos aqui, eles como se fosse um comentário A parte do autor. do autor, entendeu? Então, que quando eles colocaram homens santos, foi para mostrar
né, que aqueles homens não eram homem qualquer, eram homens santos. E o que significa santos? A palavra santos. As pessoas acham que é aquelas imagens, né? Santos, São Pedro, essas coisas, mas não é isso. A palavra santo, ela significa separado para um propósito. Então aqui, ó, se você for ler com o significado, ficaria assim, ó, porque homens separados para tal propósito falaram da parte de Deus. Então esses homens que foram que escreveram a Bíblia, eles foram separados especificamente para aquilo. E aqui diz para ele não se preocupar, porque não foram eles que falaram. Eles escreveram, mas inspirados por Deus. Então é por isso que a gente deve acreditar nas Escrituras. Que apesar de ser escrita por homens, ela foi exclusivamente inspirada por Deus. E foram mais, 44 autores, né? Mais de 40 autores. E a Bíblia ela não se contradiz e foi escrita em um período de 1600. Mais de 1000 anos. 40, cerca de mais ou menos 40 autores diferentes. E desses 40 autores tinha tanta gente. Tinha pescador, tinha médico, tinha cobrador de impostos. Então tinha vários grupos de pessoas diferentes que não viveram na mesma época, mas que mesmo assim tudo que eles escreveram se completa. Então nunca na Bíblia você vai achar uma contradição. Isso. Noé escreveu uma coisa, aí depois você vai ver lá nos evangelhos que João está falando que isso não é bem assim. Não vai ter isso. Tudo que um escreve, por exemplo, está lá no Velho Testamento, escreveu uma coisa lá. No Novo Testamento vai ter a mesma coisa complementando. Isso, sempre liga. Sempre tem. A Bíblia é um livro completo. Isso. E é importante ressaltar que ela é um livro vivo. Por que é um livro vivo? Porque a Bíblia ela ainda está se cumprindo. Ela ainda não acabou, não é um livro fechado. Que não é um livro assim, totalmente histórico. Aconteceu tudo isso, então vamos relatar o que já aconteceu. Na Bíblia tem coisas que já aconteceu, coisas que estão acontecendo e que ainda vão acontecer. Isso. Então a gente ainda está vivendo esse período da Bíblia. A Bíblia ainda não é um livro fechado. Eu costumo falar, apesar da Bíblia ser um livro antigo, nela está escrito nosso passado, nosso presente e o nosso futuro. É o livro mais atual que existe. Sim. É o livro mais atual, é o livro mais vendido, mais traduzido do mundo, porém é o menos lido, compreendido. Então vamos prosseguir aí. Para compreender a Bíblia, em especial o livro de Apocalipse, qual deve ser a nossa atitude? Será que a gente deve ler só o Antigo Testamento? Não. Só o Novo? Ou ler toda a Bíblia? Toda a Bíblia, pedir direcionamento para Deus, porque na Bíblia, não adianta a gente estudar, ler de qualquer jeito. Tem que ter a sabedoria, orientação. E sempre tem fundamentos, né? Na Bíblia, sempre tem todas as histórias. Às vezes, você lê, você já viu aquela história, beleza? Você já viu aquela história. Aí você vai estudar ela de novo, mas, por exemplo, no próximo mês você vai olhar ela de novo e você vê uma coisa assim que você não tinha percebido, entendeu? Sempre tá buscando. Não vai ter um momento que você vai estudar a Bíblia. Você pode ler a Bíblia inteira 3 vezes seguidas. Aí vai chegar um momento que você vai pensar assim, agora eu já li a Bíblia inteira, já aprendi tudo que eu tinha que aprender, nem vou ler mais, nem vou estudar, não preciso, já sei tudo. Não tem isso. Toda vez que você lê a Bíblia, tem coisa nova. Você vai aprender uma coisa nova. Sempre tem novos fundamentos lá. Você sabe qual que é a consequência de ler a Bíblia sem orientação? É como a gente estivesse lendo o vento, sabe? Não vai entender nada. Hoje existem mais ou menos, se não me engano, mais de 30 mil religiões, né, a partir da Bíblia. Só da cristãos, né, vamos dizer assim. Católico, evangélico, existem mais de 30 mil religiões diferentes só a partir desse livro aqui. Então a consequência é 30 mil pessoas diferentes leram a Bíblia, entenderam de forma diferente e criaram sua religião, sua igreja. Sendo que dessas mais de 30 mil só uma é verdade. Só uma pessoa que pediu realmente orientação e que Deus mostrou de verdade como que era para compreender, e essa pessoa está vivendo essa verdade hoje. Então as outras todas, talvez elas até pediram, mas elas não entenderam da maneira correta. Quando você estuda e não pede orientação,
você vai acabar entendendo de maneira equivocada Levando ao pé da letra, e né? vai acabar agindo de maneira errada. Que nem um senhorzinho lá, que leu a Bíblia da maneira que ele queria. Aí começou a pregar, né? Tipo, abriu a igreja assim. Começou a pregar que podia adulterar, sabe? Aí ele pegava até as mulheres dos fiéis, sabe? Saía pegando mulher dos fiéis e tal. E tipo, pra lá aquela comunidade. Sei que ia ser o Salomão. Tipo, ali naquele pequena comunidade ali, aquilo lá começou a ficar normal, sabe? Porque o cara falava, entendeu? Eles Aí não já tem buscavam ler duas coisas erradas aí. Primeiro, que ele não pediu orientação, pra Deus. entendeu de maneira errada, estava pregando heresia. Isso. E segunda parte do erro foi da igreja. Sim. não Que não buscar procurou buscar por conta a verdade. própria. Porque se eles buscassem a verdade, eles viam que aquilo está errado. Mas aí eles preferiram folgar, só ouvir esse líder aí, senhorzinho, e acabar no erro também. Aquela parada também, essa galera da igreja entrou em comodismo, sabe? Se ele falou, então tá tudo certo, então eu não preciso Eu só procurar não nada. busco. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de entendimento. Muita gente é enganada porque não estuda a Bíblia. Sim, Entendeu? Não busca a verdade. Ela escuta o que o pastor fala e pronto. pra ela tá Fala, bom. vai falar. É. Se o pastor falar que eu posso pular no buraco, que eu não vou morrer, não vou machucar, eu pulo. Né? Ele vai falar que é por causa de fé ainda. Vai nessa. Não, e uma coisa que também, tipo, o pastor é ser humano, então o pastor tem hora de erra também. Então por isso assim, a gente precisa prestar atenção. Tem casos e casos. Como eu falei, tem pessoas que às vezes pediram orientação e entendeu de forma errada. Mas mesmo se essa pessoa ela entendeu de forma errada e ela continua pedindo orientação, uma hora o Espírito ela vai tocar no coração dessa pessoa, ela vai ver que ela estava no erro e ela vai se converter de verdade. Agora, quando você vai estudando pro seu modo, você não pede orientação, você vai ficar na mentira sua vida inteira, você vai enganar as pessoas e quando Jesus voltar ele vai chegar para você e vai te cobrar. Todas essas pessoas que você levou junto. Agora lendo o verso aí, ó, da pergunta, Lucas 24:27. Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a respeito constava em todas as escrituras. Então aqui não fala só do Velho Testamento, fala só do Novo. Fala todas as escrituras. Se a gente quer compreender de verdade a Bíblia, a gente não deve ler só um pedaço. A gente deve buscar informação em toda a Bíblia. Amém? Amém, irmão? Então vamos prosseguir. Essa aqui é uma questão muito interessante. Ó. Por que Deus ele revelou algumas circunstâncias por meio de parábolas e símbolos? Por que Deus ele não pegou e colocou Apocalipse Apocalipse escrito em códigos, né? Sim. Por que ele não em enigmas? Por que ele não escreveu normal, igual o resto da Bíblia? Pra, tipo, estimular o desejo da pessoa de querer conhecer cada vez mais, entendeu? Procurar entender. É isso que ele quer. Ele quer que a gente busque a fundo, a entender o que ele propôs pra nós. Tipo, uma vez eu ouvi falar, não sei se tá certo, eu vou falar o que eu lembro aqui, que é pra não, tipo, algumas pessoas não entender, né? Mas eu só não sei explicar. Lucas 8:10. Lucas 8:10, calma aí, Nem de cor. pode ler? Pode ler. Então, diz o seguinte: respondeu-lhes Jesus: a vós outros é dado conhecer o ministério do reino de Deus. Do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Isso aí. Então, o que os dois falaram tá certo. Né? Ele poderia muito bem ter escrito normalmente, igual o restante da Bíblia, alguns livros, né? Mas ele preferiu escrever em parábolas, em enigmas, igual ele falou aqui, para que lendo, não vejam e ouvindo, eles não entendem. Tem alguns motivos. Primeiro, igual o chefe falou,
para que a gente buscasse, né, realmente, que só iria entender quem buscasse a palavra de Deus, quem buscasse estudar de verdade, igual você falou. No final dos tempos, vai ter pessoas que vão querer destruir a Bíblia a todo custo. Então, Deus, ele, de uma forma, ele meio que, não vou dizer escondeu, ele, o que eu posso dizer? Ele modificou, né, ele meio que, ele codificou para que só as pessoas, só os servos dele pudessem entender. Os escolhidos. Sim, só não digo só os escolhidos, só quem realmente buscasse aquilo. Porque os servos dele, todos que são servos, considerados servos, estudam as profecias, estudam a Bíblia. Quem não é servo, vai ler Apocalipse, mas o que é isso aqui, cara? O que ele está falando? Quando fala lá, o dragão irou-se contra a igreja, ele levou terça parte dos anjos do céu. Quando você lê isso, você acha que é só um dragão, né, brigando com o tal de Miguel lá no céu, e aí aparecem os anjos, beleza. Mas quando você sabe o significado, você sabe que o dragão na verdade não é um dragão, a igreja não é na verdade uma igreja, né? Então tudo no Apocalipse tem um significado. Por isso que só os servos dele sabem. Quando ele falava em parábolas para os discípulos, porque eles sabiam que os discípulos eles iriam entender, né? Mas se ele falasse para outras pessoas, talvez elas não iriam entender. Então o motivo pelo qual ele escreve em mistérios ou em parábolas é para que só os servos deles possam entender. Amém. Um comentário? Vamos continuar. Pergunta número 6. Entre os símbolos do Apocalipse, o que significa cordeiro? Jesus. E Tchê? Jesus. Jesus Cristo. Cristo Jesus. Confirmar lá em Apocalipse 5:6. Apocalipse. Cinco me fez lembrar uma coisa. Então os anciãos consolou-me afirmando: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os... Não, 5. Nisso aconteceu que reparei no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé um cordeiro, que parecia estar morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então, cordeiro é Jesus. Jesus Cristo. E dragão? Satanás. Satanás. Inimigo. 12, Satã. verso 9. Assim o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Agora que antes a gente... só uma coisa. Sempre que... Espera aí. Não. Alô? Comerciais, por enquanto. Para não haja mais amor como sangue. Sempre que eu falo de Apocalipse, essa questão de código, eu gosto de usar esse verso aqui, ó. Capítulo 12, acompanha aí, capítulo 12. E no verso. Aqui, ó, verso 7, a partir do verso 7. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seu exército de anjos lutaram contra o dragão, ao que o dragão com seus anjos revidaram. Beleza. Quando você lê aqui, aliás, tem outro verso também, o 7, e tem o verso 4. Sua cauda arrastou consigo uma terça parte das estrelas do céu, as quais arremessou sobre a terra. O dragão posicionou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho assim que nascesse. Agora aqui, ó, isso aqui está tudo em código, certo? Tudo código. Quando você vê lá no verso 7, houve então uma guerra nos céus. Miguel, quem é Miguel? Jesus. Jesus, então beleza. Seu exército, seus anjos estavam contra o dragão. Quem é o dragão? Satanás. Satanás. Então pronto, a gente descobriu os códigos. Agora vamos ler sem os códigos. Houve então uma guerra nos céus.
Jesus e o seu exército de anjos lutaram contra Satanás, ao que Satanás com seus anjos reviraram. Certo? Agora outro verso que eu gosto muito de usar é o... Deixa eu ver aqui... 4? Não, 4 não. Pode ser o 4 também. Sua cauda arrastou consigo uma terça parte das estrelas do céu. Essas estrelas, essa terça parte das estrelas é quem? Dos anjos. Os anjos caídos, certo? Então, beleza. Terra, o dragão, Satanás. Mulher. Quem é mulher? Igreja. Igreja, certo? A fim de dar à luz e devorar o seu filho assim que nascesse. Então vamos lá. Sua cauda arrastou consigo quem? A terça parte dos anjos. Dos anjos, aos quais arremessou sobre a terra, e Satanás posicionou-se diante de quem? Da igreja. Da igreja que estava para dar à luz. Então esse, quando você sabe decodificar as mensagens do Apocalipse, fica muito mais fácil de entender. Se você ler isso aqui para alguém que nunca estudou Apocalipse, a pessoa vai ficar perdidinha, não saber o que está falando. Por isso que só os servos de Deus eles entendem. Agora o 8 aí. E águas? O que significa águas? Nações. Povos e nações. Apocalipse 17, verso 15. Em seguida declarou-me mais um anjo. Em seguida declarou-me mais um anjo. As águas que viste, sobre as quais se assenta a prostituta, são os povos, multidões, nações e línguas de toda a terra. Então, aqui a gente viu alguns códigos, né, vamos dizer que tem Apocalipse. Enigmas. Isso, alguns enigmas. O outro estudo que eu falei para vocês, aquele grandão, ele tem uma tabela lá atrás. Todos os significados das palavras de Apocalipse. Caraca, que da hora. Diz que ele é mais completo. Eu tô passando isso pros meninos da minha unidade. Eu tô passando pra eles decorar os códigos, só porque eu explico antes e tudo. E passo pra eles todos os códigos. Que bom. Agora aí, que advertência Deus faz ao interpretarmos as profecias? Não. Que será? 2 Pedro, não João, 2 Pedro 1, 20. Vamos lá, Pedro. Eu decidi meu. 2 Pedro, né? 1, 20. Eita. Sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Mano, Só isso, elucidação. esse é o que a gente leu aqui antes, né? Isso. Que a Bíblia é escrita por homens, mas inspirados por Deus. Então, de acordo com esse verso, a advertência que Deus ele nos dá é a seguinte: a gente pode dar o significado que a gente quiser às profecias? Não. A gente é livre para eliminar da profecia tudo que a gente discorda? Você pega a Bíblia e aplica ela na sua vida. Você aplica a Bíblia, você transforma a Bíblia para se aplicar na sua vida. Ou você tem que se aplicar à maneira da Bíblia? Não, a gente tem que se aplicar a maneira da Bíblia. Então a gente deve interpretar as profecias iluminadas pelo Espírito Santo, preservando a palavra profética sem acrescentar nem tirar nada? Sim ou não? E sem acrescentar, e sem retirar. Convicção, gente, sim ou não? Sim! Ah, pensei. Sim! E aqui falou, sem tirar ou acrescentar nada. Que no próprio livro de Apocalipse fala que quem acrescentar alguma coisa na Bíblia, Deus ele vai acrescentar os flagelos que contém neste livro. E quem tirar alguma coisa, ele vai tirar um nome do livro da árvore da vida. E é isso mesmo. E tipo assim, na questão de ter aquela outra versão de Bíblia, não sei se você já viu. Eu não falo versão assim atualizada, por exemplo, linguagem de jovem, não falo isso não. Eu falo na versão, por exemplo, dos mandamentos. Tem muitos mandamentos, por exemplo, que é diferente do que a gente acha na Bíblia normal. Não sei se você já parou para ler ou para ver, porque, por exemplo, você pesquisa lá
qual os 10 mandamentos? Aí você vai lá e olha. Aí muitas das vezes, por exemplo, o quarto mandamento é O sábado. sábado, santificar o sábado. Isso. Só que muitas das vezes quando você pesquisa, aparece o quê? Honrar pai e mãe, entendeu? Mas aí, o que acontece? Também tem livros que acrescentam, né? Mas eu sei que vocês estão falando é da Bíblia católica. Porque a Bíblia vamos dizer assim, a Bíblia original, né? E a Bíblia que o homem fez, que é a Bíblia católica. Além deles mudarem os 10 mandamentos, eles acrescentaram acho que 8 ou 6 livros a mais. Então os 10 mandamentos aí que você falou, eles não são os 10 mandamentos bíblicos. Eles têm lá alguns originais, mas igual o sábado eles retiraram, tiraram, né? Não farás acho que é o imagens, 10º. esculturas. Eles acrescentaram o seguinte, eles colocaram guardar domingos e festas no lugar do sábado, né? Eles tiraram o sábado e colocaram esse. O 10º, acho que é o 19º, que fala não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar, né? Tem não cobiçar, aí eles colocaram não cobiçar e não cobiçar as coisas alheias. Então mesmo, só que eles dividiram, ficou a mesma coisa. Enfim, eles mudaram, não lembro o que eles mudaram tudo. Só sei que eles tiraram o sábado, acrescentaram algumas coisas. Então a própria Bíblia diz que isso não é correto. E ela fala o que vai acontecer. Se essas pessoas mesmo assim fizeram isso, elas vão ter consequências depois. Agora a questão de versão de Bíblia, não sei se você quis falar de versão ou se você usou a palavra errada, não sei. Versão de Bíblia não muda muita coisa. Tipo assim, tem a nova linguagem de hoje, nova linguagem internacional, Ferreira de Almeida, igual a minha King James. Eles falam que a King James é a que está mais perto do original. Aí tem a nova linguagem dos dias de hoje. Então quer dizer que a minha Bíblia ela é melhor, ela é mais santa que a Bíblia da linguagem de hoje? Não, porque elas falam a mesma coisa, só que de forma diferente. Entendeu? A Bíblia da linguagem de hoje, se você der essa Bíblia aqui para alguém que entra na igreja agora, não vai entender quase nada, porque ela é uma linguagem um pouco mais complexa. Agora, se você dá uma linguagem de hoje, entendeu? Facilita para ela. Então a linguagem das Bíblias não modifica muita coisa. Sim. Tem umas que sim, tem polêmica lá, que tem muita gente que fala que, eu acho que é a internacional, não sei, que eles falam, muitas aí, linguagem que eles falam que tem algumas coisas que saem um pouco fora, mas isso aí é caso à parte, entendeu? Não é a grande maioria. Ok. Vamos prosseguir, nós estamos na qual? 10, né? Foi. Isso, 10 agora. Qual é a síntese da mensagem do Apocalipse? O principal de Apocalipse. O que vocês acham? A mensagem principal? Isso. Bom. Pode ler aí. Tem que saber isso. Qual que é a mensagem principal de Apocalipse? É morte? Não. É É o esperança. Que A mais? salvação. Quando Jesus veio para nos buscar. Então vamos ver. Vocês não sabem? Não, eu sei. Apocalipse 12, 10 e 11. Isso. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e, mesmo em face da morte, não amarraram a própria vida. Amém. Então, qual é a mensagem principal? A mensagem principal de Apocalipse é: bem e mal existirão para sempre e devemos nos conformar com isso? Não. Não. Não? Nope. A salvação, a glória e o poder pertencem a Deus? Sim. O diabo e seus instrumentos de engano serão derrotados definitivamente? É verdadeiro ou falso, viu? Só para vocês saberem. Ah, verdadeiro É ou o verso que falso? você falou, que você leu aí agora.
ele fala de salvação? Fala. Ele fala que Satanás vai ser derrotado? Uhum. Então, a mensagem principal de Apocalipse é isso. É a salvação e o poder pertencem a Deus. E ele também fala que Satanás e tudo que provém dele vai ser destruído. O fim do mal. O fim do mal. Deixa eu marcar aqui. Ver. Então, igual o nosso amigo Brian falou, Apocalipse ele contém esperança, correto? Isso. Correto? Correto? E aí agora vem a pergunta 11 aí. Por que no Apocalipse o anúncio de uma destruição é uma mensagem de esperança? Então, desde quando uma coisa que destrói traz esperança? Bom, tem que, assim, eu penso da seguinte forma. Quando a gente ir lá pro céu, não vai haver. Ai, meu Deus. Não vai haver mal, entendeu? É tipo, aqui na Terra tem o pecado, a mal, a dor, doenças, mas no céu não vai haver isso. Vai ser tudo, Correto. Richelle? sim, perfeito. Assim, é questão de renovação. Eu acho que, tipo, pra gente começar uma coisa boa de novo, sabe? Por exemplo, você fez um desenho, certo? E o desenho não tá bonito, não tá do jeito que você quer, sabe? Do jeito certo, do jeito que mostra a beleza do desenho. O que você vai fazer? Você vai apagar e refazer, começar de novo, construir de novo. Então eu acho que é isso, não é questão de destruição, é questão de renovação, fazer de novo. É por isso que Apocalipse é a mensagem. Muito bem. Tem algo melhor esperando pra gente. Aqui nessa Terra tudo é passageiro, sabe? Isso. Justamente. Então agora lei 20:10, Apocalipse 20:10. Pode ler? Confirmar o que vocês falaram aí. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelo século dos séculos. Amém. Então essa destruição é para quem? Pro mal. Pro mal. Então por isso que essa destruição em Apocalipse ela traz esperança pra gente. A esperança de que a gente vai viver em um mundo que não vai ter mais mal, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais dor. Então essa destruição não é pra gente, é para Satanás e tudo que provém dele. Por isso que a gente, quando lê essas coisas de destruição, do que vai acontecer no final dos tempos, se você é o servo de Deus, você não precisa se preocupar, porque nada daquilo vai acontecer com você. Em Apocalipse contém tanto que vai acontecer com os ímpios, tanto como que vai acontecer com os salvos. Então a nossa preocupação é a gente todo dia buscar ser um servo de Deus, porque quando esses dias chegarem, a gente está do lado dos servos e não do lado dos ímpios. Porque se a gente estiver no lado dos ímpios, a gente vai ser destruído. Isso já responde uma dúvida que todos podem ter. O mundo vai acabar com o robô dominando a gente, invasão alienígena? Totalmente não, né? Isso aí, eu lembro uma vez, não sei o que eu falei, de Apocalipse zumbi, né? Aí eu lembro que eu tinha começado a assistir The Walking Dead. Aí todo mundo quando começa pensa, nossa, eu queria no Apocalipse zumbi, todo mundo deve ser jeitado, não sei o que. Aí, eu não sei se foi um pastor, alguém da igreja que falou assim, que se o Apocalipse zumbi acontecesse, Deus ele não existiria. Porque nada daquilo está relatado na Bíblia. Sim. Apesar de que tem uma curiosidade aí, depois do final que eu vou falar para vocês sobre essa questão de zumbi, entre aspas. Beleza? Mas não vai entrar em conversa, não vai sair do assunto. Mas é isso aí. Então tudo que vai acontecer está relatado na Bíblia. A gente não precisa preocupar. Se você conhece a Bíblia, você sabe quando está o tempo do fim. Vocês acham que a gente está no tempo do fim? Sim. Ou vocês acham que a gente está no fim do tempo do fim? Fé, fim do tempo do fim. Convicção, cadê? Fim do tempo do fim. Por quê? Eu falo isso. Eu tô vendo você falar. Não, a gente... A gente espera ele falar e espera eu falar que ele tá certo ou errado. Não, é porque eu lembrei do livro, gente. Do livro da Ellen White, que lá fala de todos os eventos que mostravam o início.
entendeu? Do tempo do fim. E muito disso já aconteceu, entendeu? Muitas dessas coisas a gente tá vendo acontecer, entendeu? É por isso que a gente está No fim do no fim do tempo dos fins. Tudo que tinha que acontecer já aconteceu, né? A única coisa que falta é só a pregação do evangelho para todo mundo. De resto, todas as profecias já aconteceram. O sol já escureceu, a lua, já caiu estrela, guerra, filho contra pai, doença, tudo isso já está acontecendo, já aconteceu. Para quem não conhece, tem muita gente que está achando por aí que esse negócio de coronavírus é o final do fim do mundo. Mal sabe ele que é só é o comecinho do que ainda está por vir. Sim. Então vai ter muita coisa pior ainda. Você vê que as pessoas estão desesperadas aí fora, as pessoas que não conhecem a mensagem. Porque quem conhece a mensagem não fica desesperado. Ele sabe que por mais que vir coisa pior, se você é um servo verdadeiro, você não precisa se preocupar com nada disso. Nada disso vai te afetar. Mas sim vai te fortalecer mais. Exatamente. A crer em Deus, edificar a casa na rocha. E a nossa última pergunta de hoje é: que promessa encerra o livro de Apocalipse? Jesus prometeu uma coisa. No final, lá no verso 7 do capítulo 22. Que promessa foi essa? 22:7. Isso. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Amém. Qual é a promessa? Ele volta. Que ele voltará. Então, quando Jesus ele prometeu muitas vezes no Apocalipse e ele faz questão de terminar, é como se fosse um conforto, né? Tipo assim, você fala tudo que vai acontecer, aí muita gente vê assim, nossa, quanta desgraça, quanta coisa ruim vai acontecer, mas Deus ele acaba falando assim, ó, um dia eu vou voltar, né, e eu vou levar vocês para um lugar que não vai ter nada disso, não vai ter mais dor, não vai ter mais pranto, a Bíblia fala que ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Então a promessa, a esperança que ele nos dá. Que por mais que esteja acontecendo todas essas coisas, essas desgraças, esses acontecimentos, que é nosso desejo seja todos os dias ser servo de Cristo, para que quando ele voltar a gente faça parte do povo que vai participar dessa promessa, que é ir subir com Jesus e viver com ele eternamente. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos orar? No próximo a gente deixa um pouco de... Não tinha que recolher a roupa lá. Mas depois eu falo que era agora. Bom, galera, esse foi o primeiro estudo aí. Se vocês gostarem, Deixa like. a gente vai estar aí compartilhando. Galerinha. Segue Traço de aí. esperança. Traço de esperança do Patrick, @P, ok? Peck Maral. Isso Patrick aí. Maral, vai aparecer. Você? @HitWP. Olha, aí sim. Ou vai lá e comenta Efésios 8. Vamos saber que dá certo. Porque a gente vai explicar. Mas é isso aí, vamos orar agora. E espero que vocês também tenham aprendido aí esse estudo que a gente também está aprendendo com vocês. E vamos orar? Vamos. Peraí, vai orar. Ok. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado, Pai, por começar esse estudo de Apocalipse. Que o Senhor, Pai, possa trazer conforto para nós, Senhor, porque Apocalipse é esperança e não medo e não totalmente destruição, sabe, Pai? Verdade. Mas, Senhor, que o Senhor possa abençoar todos